Olá, eu sou Daniele Kran, sou psicóloga, tenho um doutorado em Psicologia da Educação e o objetivo desse vídeo é tratar com vocês de como auxiliar seu filho e sua filha a estabelecerem uma rotina diária durante esse período de confinamento social. A princípio, eu queria dizer que estabelecer essa rotina com seu filho e sua filha pode ser um grande desafio. Eles enxergam esse período como o que eles tinham anteriormente nas atividades que faziam em casa. Então, em geral, eles faziam essas atividades aos finais de semana, aos feriados, durante as férias. Então, o que é comum acontecer são as crianças identificarem esse período com um período em que eles realmente não tinham outras atividades para fazer. Então, as palavras da vez nesse momento são: tenha calma e seja persistente. Outros pais estão passando pela mesma situação, tendo as mesmas dificuldades. Então, é um período que realmente demanda uma série de cuidados aí por nossa parte. Como é que a gente pode orientar esse início desse estabelecimento de rotina? A ideia é você envolver a criança nas definições dessa rotina. Então, não faça sozinho e passe uma lista de tarefas ou de coisas que a criança precisa fazer. É muito importante que a criança ou o adolescente, eles sejam envolvidos no planejamento dessas atividades, no planejamento dessa rotina. Então, procure envolvê-los de fato no levantamento disso tudo que precisa ser feito. E isso vai dar a sensação para a criança ou para o adolescente de que ele está participando, de que ele está podendo definir, que ele está podendo opinar a respeito daquilo que ele vai estar fazendo nos próximos dias. Então, o ideal é fazer uma rotina semanal e ir ajustando de acordo com o que você observa que a criança tem conseguido cumprir. Então, a ideia não é fazer uma super rotina e fazer com que a criança cumpra aquilo a todo custo, né? O ideal é que o pai ou a mãe possam acompanhar esse momento inicial da criança e do adolescente e verifiquem realmente o que de fato ele está conseguindo fazer, porque é um momento atípico. Então é importante a gente ter alguma flexibilidade com relação aos nossos filhos para que essas tarefas sejam cumpridas, mas que tenham também momentos diversos que a criança possa fazer aquilo que ela gosta de fazer. Então, para começar, é indicado que vocês listem juntos todas as atividades que ela faz no dia por períodos, né? Manhã, tarde e noite. Então, estabelecer, por exemplo, os horários de acordar, os horários das refeições, de fazer a higiene pessoal, o horário de dormir, estabelecer essas tarefas realmente que tomam, são comuns na atividade dela durante cada período do dia. A partir daí, vocês vão incluir as atividades acadêmicas. O mais indicado é manter o turno em que a criança já frequenta a escola ou o inglês, por exemplo. Então, se houver uma videoaula para a criança assistir, é importante diferenciar na rotina o horário para assistir às aulas e fazer as tarefas. Então, o ideal é que a criança faça essa atividade de aula, mas no período em que ela já assistia, ou já ia para a escola, ou já ia para o inglês, ou para qualquer outra atividade que ela estava habituada a fazer, e que tenha o horário de fazer a tarefa acadêmica seguindo o padrão que ela já utilizava anteriormente. Isso vai auxiliar a criança, o jovem e o adolescente a conseguir manter com mais facilidade esse tipo de rotina. Outra dica importante é deixar especificado nesse plano de estudos, nessa rotina de estudos da criança, os dias de entrega das tarefas, mas também o dia previsto para que ela realize aquela atividade. Um erro comum é a gente colocar somente o dia de entregar, e aí a criança não se programa direito para o dia que ela precisa estar fazendo aquilo antes da entrega. Então, sempre prever isso na rotina de estudos da criança. Incluir também nas atividades do dia, isso é extremamente importante, aquilo que o seu filho gosta de fazer. Então, brincar, jogar videogame, acessar o celular, assistir TV, série, enfim, é muito importante que essa rotina contemple esses momentos para garantir que ele tenha aí algumas situações de lazer e descontração durante o dia. Mantenha a comunicação constante com a escola sobre as dificuldades encontradas. Nós estamos num momento novo e a escola também está apresentando dificuldades
para reorganizar a sua rotina de tarefas, as suas atividades. Muitos professores não têm o domínio ainda necessário para isso e estão precisando se readaptar também nessa rotina. Então é muito importante que esse feedback, que ocorra esse feedback por parte das famílias, mas que seja um feedback realmente cordial, que seja um feedback que faça com que de fato os professores possam rever algumas questões e possam readaptar essas tarefas, essas rotinas da melhor forma possível. Preste suporte para o seu filho no início dessas atividades, isso é muito importante. Instrua, mas não faça por eles. Dê as orientações, veja se ele está conseguindo acessar os sites, as plataformas que são utilizadas, mas você não precisa de fato fazer a atividade e ele somente entrar no momento em que precisa enviar alguma coisa assim. O ideal é que ele comece a fazer isso autonomamente, mas que para isso é muito importante que os pais, mães ou responsáveis possam estar auxiliando as crianças e os jovens nesse momento inicial. Por fim, eu acho que uma dica importante é diferenciar os dias da semana dos dias de final de semana. Como é que a gente pode fazer isso? Estabelecer atividades que são distintas para os finais de semana. Por exemplo, estabelecer jogos, fazer uma rodada de jogos, ou assistir às séries que vocês mais gostam em família, cozinhar em família, ou de repente resgatar hobbies antigos dos pais e ensiná-los aos filhos. Isso tudo pode tornar esse período menos complicado, para as famílias e fazer com que seja um momento, inclusive, de readaptação de vocês nas relações interpessoais entre os membros da família. Seja flexível e paciente, que tudo vai dar certo, tudo vai passar, e procure ajuda caso você sinta que precisa. Espero ter ajudado e desejo que todos fiquem bem e saudáveis. Recebam meu abraço virtual e até o nosso próximo vídeo.